Olá, esse é o nosso terceiro vídeo de guias de regras de Pathfinder 2ª edição. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos principais motivos que torna Pathfinder 2ª edição tão especial, seu sistema de ações. Nós vamos entender o que são ações únicas, atividades, ações livres e reações. Nós vamos ver também o que são ações com acionamento, como ganhar e perder ações e como interrompê-las, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Felipe e sejam todos muito bem-vindos ao canal Companhia dos Dados, seu mais novo canal de RPG. Aqui você encontra as mais diversas dicas para melhorar a sua experiência com o hobby. Depois de aprendermos o que são testes e danos, quais seus tipos e como aplicá-los, chegou a hora de nós aprendermos o que são ações, quais suas subcategorias e como aplicá-las em Pathfinder 2ª edição. Se você não viu nenhum vídeo desse guia, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa clicar e assisti-lo assim que esse vídeo terminar. Antes de entrarmos propriamente nas ações, é interessante falar que em Pathfinder 2ª edição existem 3 modos de jogo: o modo de encontro, o modo de exploração e o modo de recesso. Quando cada ação deve ser levada em conta, nós entramos no modo de encontro. Neste modo, o tempo é dividido em rodadas, cada uma representando em torno de 6 segundos do tempo do mundo do jogo. Enquanto o modo de encontro utiliza rodadas, o modo de exploração utiliza uma forma mais livre. O mestre nesse modo ele determina o fluxo de tempo, já que você pode estar explorando os campos a cavalo, conversando com algum mercador ou se embeirando no meio de uma dungeon. Já o modo de recesso ele é jogado dia a dia, no lugar de minuto a minuto ou de cena em cena. Esse modo ocorre geralmente quando você está seguro em um assentamento ou se recuperando das suas aventuras. Em Pathfinder 2ª edição, você afeta o mundo através das suas ações e os efeitos causados por ela. As ações elas são mais definidas e restritas no modo de encontro, mas continuam sendo sua principal forma de interação com o mundo do jogo. Existem 4 tipos de ações: as ações únicas, as atividades, as reações e as ações livres. As ações únicas elas são completadas num curtíssimo espaço de tempo. Elas são autocontidas e os efeitos são gerados dentro do período de execução dessas ações únicas. Durante o encontro, sempre no começo do seu turno, você recebe 3 ações únicas. Geralmente uma atividade envolve você usar várias ações para produzir um efeito maior do que normalmente uma ação única, ou então combinar várias ações únicas para fazer um efeito que seja diferente de apenas a soma de várias ações. Por exemplo, você poderia andar até uma criatura e gastar uma ação única para isso, e gastar uma segunda ação para realizar um golpe. Ou, para efeito do nosso exemplo aqui, usar o talento de investida súbita, que é uma atividade na qual você usa a ação de andar e golpear para gerar um efeito a mais. Em alguns casos, normalmente na conjuração de uma magia, uma atividade ela pode consistir apenas de uma ação, de uma reação ou de uma ação livre. Você precisa gastar todas as ações de uma atividade de uma só vez para receber os seus efeitos. Isso significa que você deve completar todas durante o seu turno. Se uma atividade for interrompida durante um encontro, você perde todas as ações que estavam comprometidas com ela. É interessante mencionar aqui a possibilidade de fazer ações simultâneas. Você pode usar somente uma ação única, atividade ou ação livre que tenha um acionamento em um determinado momento, e você deve completá-la antes de iniciar outra. Por exemplo, a investida súbita do exemplo que citamos acima afirma que você deve andar 2 vezes para depois golpear. Portanto, você não poderia, por exemplo, usar a ação de interação de abrir uma porta no meio desse movimento, nem poderia fazer parte do movimento, realizar o ataque e continuar o restante do movimento. As reações possuem acionamentos que devem ser atendidos para que você possa usar a reação em questão. Normalmente são acionadas por outras criaturas ou eventos fora do seu controle. Você pode usar uma reação a qualquer momento em que o acionamento dela for atendido, seja ele no seu turno ou não. Em um encontro, você recebe uma reação por cada rodada. Já fora do encontro, o uso da reação é mais flexível e depende do mestre. Já as ações livres, como o próprio nome sugere, elas não custam nenhum uso de suas ações nem de suas reações. Ações livres, elas são subdivididas em 2 categorias: ações livres com acionamento e ações livres sem acionamento. As ações livres com acionamento, elas seguem as mesmas regras das reações, porém ela não tem o custo da reação. Já as ações livres sem acionamento, elas seguem as mesmas regras das ações únicas, obviamente sem o custo das ações únicas. O sistema de Pathfinder 2ª edição nos traz uma forma bastante simples de entendermos melhor o funcionamento e o uso dessas ações. Como pode ser observado no quadro que aparece agora na tela, foi criado um sistema visual para identificar essas ações. Ou seja, toda vez que você ver algum desses ícones na frente de alguma informação do livro, já consegue definir se aquilo é uma ação única, uma atividade de 2 ações, uma atividade de 3 ações, uma reação ou uma ação livre. Vamos falar agora um pouco sobre ações com acionamentos, que são basicamente as reações e as ações livres. Você pode usar ações livres com acionamentos e reações somente em respostas a certos eventos. Cada reação e ação livre, ela lista o acionamento que deve acontecer para que você possa utilizá-la. Quando esse acionamento é satisfeito, e somente quando ele é satisfeito, você pode optar por usar a reação ou ação livre, embora não seja obrigado a fazê-lo se não quiser. Porém, existem algumas limitações em acionamentos. Você, por exemplo, pode usar somente uma ação para o
mesmo acionamento. Se tiver uma reação ou uma ação livre com o acionamento de seu turno começa, você pode usar somente uma delas no começo do seu turno, não ambas. Se dois acionamentos forem bastante similares, mas não forem idênticos, o mestre aqui então determina se você pode usar uma ação para cada um ou se eles são efetivamente a mesma coisa. Vamos falar um pouco agora do processo de ganhar e perder ações. Uma das formas mais usuais disso acontecer é quando você está sob efeito de alguma condição que altera a quantidade de ações que você tem no turno. A condição lento, por exemplo, ele faz perder ações no turno, enquanto a condição acelerado faz você ganhar ações no turno. Sempre que perder uma quantidade de ações, você pode escolher qual irá perder se houver diferença entre elas. Vou citar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, a magia rapidez lhe deixa acelerado, porém ela limita o que você pode fazer com essa ação extra que você ganha com ela. Se você perder uma ação enquanto a rapidez estiver ativa, você pode escolher perder a ação extra concedida pela rapidez, já que ela é mais limitada que as suas ações normais. Várias habilidades e condições, tal como o ataque de oportunidade, ele pode interromper a sua ação. Quando uma ação for interrompida, você ainda gasta as ações e reações que se comprometeu, assim como quaisquer outros custos, mas o efeito da ação não ocorre. No caso de uma atividade, normalmente você perde todas as ações gastas para essa atividade até o final do seu turno. Por exemplo, se você começar a atividade conjurar uma magia que requer o uso de 3 ações e a primeira ação for interrompida, você perde as 3 ações que se comprometeu para essa atividade. Às vezes o mestre vai precisar decidir quais efeitos a interrupção causa, além de simplesmente anular o efeito que ocorreria caso a ação não fosse interrompida. Por exemplo, um salto interrompido no meio do caminho não teleportaria o alvo, ou a entrega de um item interrompida poderia fazer o item cair no chão ao invés de aparecer na mão daquele que receberia. É importante que nós falamos um pouco sobre ações básicas. Ações básicas representam tarefas comuns, como mover-se, andar e atacar os outros. Todas as criaturas podem usar ações básicas, exceto em circunstâncias extremas. Mais notavelmente, você usará bastante as ações de andar, dar um passo, golpear e interagir. Ações que são usadas com menor frequência, mas ainda assim são disponíveis para todas as criaturas, são apresentadas nas ações básicas especializadas. Normalmente elas possuem requerimentos que nem todos os personagens possuem, como por exemplo, possuir um escudo ou ter uma velocidade de escavação. Você pode encontrar todas as ações básicas e ações básicas especializadas no livro de regra entre as páginas 469 a 471. Porém, eu vou apresentar aqui um quadro onde informa basicamente o que cada uma dessas fazem. Bom, nas ações básicas nós temos a primeira, que é a ação de adiar. A ação de adiar ela tem um custo de uma ação livre, onde você pode deixar para começar o seu turno posteriormente. A ação de andar ela tem um custo de uma ação única, onde você se desloca à sua velocidade. A ação auxiliar é uma ação de reação, onde você faz um teste de CD 20 para conceder um bônus de circunstância de +1 para um dos seus aliados, nenhuma rolagem de ataque. A ação de buscar também é uma ação única, onde é um teste secreto, você vai ficar procurando por sinais de alguma criatura, algum objeto, utilizando a sua percepção para isso. Dar um passo também é uma ação única, que é uma ação de movimento, onde você desloca-se 1,5 metros sem acionar reações, é a opção mais viável aqui para não gerar ataque de oportunidades. Escapar também é uma ação única, onde você tenta escapar quando estiver agarrado, imobilizado ou restringido. Golpear talvez seja a ação única mais utilizada, onde você faz um ataque, uma arma ou um ataque desarmado. Interagir ela é uma ação única de manuseio, onde você agarra um objeto, abre uma porta, saca uma arma ou faz algo similar desse tipo. Largar é uma ação livre, onde você larga algo que está segurando, porém apesar de ser manuseio, ela não gera o acionamento de reações. Levantar também é uma ação única de movimento, onde você fica de pé depois de estar prostrado. Obter cobertura também é uma ação única, onde você recebe uma cobertura padrão. Preparar é uma atividade de 2 ações, uma atividade ainda de concentração, onde você prepara para realizar uma única ação ou uma ação livre com uma reação a partir de um acionamento que você desejar. Prostrar é uma ação única quando você cai prostrado. Rastejar também é uma ação única, uma ação de movimento, onde você se movimenta 1,5 metros enquanto estiver prostrado. Saltar também é uma ação de movimento, onde você salta. E sentir motivação também é uma atividade única, uma atividade secreta, onde você tenta identificar se uma criatura está mentindo. Nós temos também as ações básicas especializadas. A primeira delas é apontar, que é uma ação única, onde você revela uma criatura indetectada para um de seus aliados. Você pode atenuar uma queda usando a sua reação. Você vai usar acrobatismo para refrear uma queda se você tiver. Você pode usar uma ação única para desviar o olhar, onde você recebe um bônus de +2 circunstância e salvamentos contra habilidades visuais. Você pode erguer o escudo como ação única, obviamente se você tiver o escudo, onde você se posiciona para receber um bônus na sua CA, um bônus de acordo conforme o escudo que estiver usando. Você pode usar a ação única para escavar, que é uma ação de movimento, onde você se move à sua velocidade de escavação. Você pode usar uma ação única também de movimento, que é a ação montar,
onde você sobe num animal aliado que seja maior que você para cavalgá-lo. Você pode segurar numa beirada usando a sua reação, também é uma ação de manuseio, onde você tenta se segurar em algo para impedir sua queda. E você pode também, com uma ação única, tentar voar de acordo com a sua velocidade de voo. Além das duas ações apresentadas aqui nessas duas sessões, existem outras ações, como ações de perícias, ações de conjuração e ações para usar itens mágicos. Cada uma delas será tratada em vídeos específicos quando falarmos basicamente daquilo que ela está sendo envolvida. Porém, com o conhecimento que foi passado aqui, vocês terão condições de entender qualquer tipo de ação que venha encontrar no jogo. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de ações em Pathfinder 2ª edição. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, ou alguma sugestão, alguma observação que você queira apontar aqui no vídeo. A participação de vocês é muito importante, eu gostaria de trocar uma ideia, conversarmos aqui, criarmos uma espécie de comunidade aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão de se inscreva-se, clicando também no sininho para receber as notificações dos vídeos assim que saírem. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.